Começou já aqui. Ok, pessoal? Estamos ao vivo? Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite para todo mundo. Então, tá eu e Ivanzão aqui mais uma vez, no ar de servir nesse podcast semanal. Nós falhamos uma semana, né, Ivanzão? Mas nós já voltamos a semana Por um com motivo nobre, né? Visitando aí nosso norte de Minas. Norte de Minas, exatamente. E a gente tentou fazer até um podcast também lá no carro, tô até com essa gravação, de repente a gente coloca. Imagens a serem reveladas ainda. É, então, sejam bem-vindos ao podcast, pessoal que está no meu Instagram aqui assistindo. Eu acabei de fazer uma live agora em mesmo, dos 18h58, e agora estou entrando nessa live agora do Arte de Servir. O horário da live, nesse horário hoje, é que a gente estava esperando a última entrevista, não a última, tem a Simone Tebet amanhã, mas a entrevista dos três principais candidatos que estão na frente, né, das pesquisas, né? Bolsonaro, depois foi o Ciro e hoje foi o Lula. Então a gente acabou de escutar o Lula agora e a gente está fazendo esse podcast aqui hoje com o objetivo de apurar o que os nossos presidenciáveis falou de mais importante, os pontos positivos, os pontos negativos, se é que todos tiveram positivo e negativo, pode ser que um ou outro não. E a gente está aqui no Arte de Servir, no meu Instagram. Quem tiver alguma pergunta para poder fazer, pode fazer, que nós vamos responder aqui, ao vivo, aqui agora. Esteja junto com a gente. Ivanzão, boa noite. Boa noite, Cacá. Dizer um boa noite ao vivo na TV brasileira, coisa. Estou me sentindo aqui o Cid Moreno. Cid Moreno. Pessoal, quero pedir você mais uma vez que nos acompanha ao vivo, pode mandar aí uma mensagem, né? Você, principalmente você que está ao vivo aí pelo YouTube, pelo Instagram do Cacá. Pode colocar uma mensagem aí, sugerir uma pauta. Talvez a gente trabalhe essa pauta hoje, talvez a gente prepare essa pauta melhor para a semana que vem. E também a sua percepção, né, sobre essas entrevistas, que não tem jeito, né, Cacá? Essa semana uma das grandes pautas, Audiências. audiência e holofote nessa semana foi as entrevistas, né, Foi. dos presidenciáveis no Jornal Nacional. A gente quer repetir um pouco sobre isso. E também coloca aí o que você achou, né? Quem você acha que foi melhor, quem você acha que foi pior. Algo interessante de perceber, se alguém aqui puder dizer pra gente, é que se você decidiu o seu voto por causa dessas entrevistas, ou eventualmente até O mudou uma quanto que percepção, né, influenciou, né? sobre um candidato por causa dessas entrevistas. É verdade. E também a gente pede que você compartilhe com seus amigos, parentes, familiares o link. Fala aqui que nós estamos ao vivo. E dá uma olhada também no Instagram do Kaká, porque sempre a gente está colocando cortes, pílulas, né? Sobre os outros podcasts que a gente já produziu, as principais falas, alguns trechos mais importantes. A gente tem colocado algumas pílulas aí no Instagram do Kaká, também no Facebook. E se você ainda não está recebendo as nossas mensagens por WhatsApp, né, Cacá? Acho que é Sim, interessante também a sim, gente falar sim. sobre o nosso contato de WhatsApp. Chama o Cacá lá no WhatsApp. Nós vamos passar o telefone do WhatsApp. Não sei se a gente vai conseguir jogar na tela, ou daqui a pouco eu posso estar falando o número, para você Eu falo também estar aqui. recebendo semanalmente os conteúdos que nós estamos produzindo através aqui do podcast e através também desse posicionamento do Cacá como um candidato a deputado federal, né, Cacá? Isso, o número do podcast, o número do WhatsApp é 99523 9932. Então é um número do nosso WhatsApp. Se você quiser entrar em contato com a gente, perguntar alguma coisa, saber sobre informação, eu estou pedindo ao pessoal que está aí participando das lives, que está aí comigo aí caminhando, conversando, para estar engajando. Quem quiser participar da minha campanha, pessoal, para deputado federal esse ano, me chama aí. Vamos juntos aí construir essa candidatura que vai ser para assim um mandato para o povo, para a nação, com certeza para trabalhar os aspectos mais importantes da vida do povo, das pessoas, que mais importa para a gente, né, Ivanzão? Top Ivan, demais. deixa eu fazer uma puxada aqui. Como candidato a deputado federal, eu achei que
que as 3 entrevistas, tanto do Bolsonaro, quanto até fiz umas anotações aqui, Vanzão, quanto do Lula e quanto do Ciro, eu quero começar por esse assunto e queria ver se você me ajudava aí a tentar fazer, assim, uma certa, como é que eu posso te dizer? A gente tentar explorar o máximo possível sobre esse tema que foi central nas 3 entrevistas. Então, qual foi o tema para mim central? Se falou um pouquinho sobre as questões mais pessoais de cada um, por exemplo, do Bolsonaro, né? O Bonner e a Renata criticou, né? Perguntou sobre os problemas, né? Por exemplo, sobre ele ter xingado os ministros, sobre Gestão da pandemia. gestão da pandemia, sistema eleitoral, Sim. os deboches com o STF, com os deboches com a questão dos doentes que estavam enfermos ali com a questão do coronavírus, eh, a, a crítica que ele fez ao sistema eleitoral, às urnas eletrônicas, né? O tratamento precoce, que ele voltou insistindo com o tratamento precoce. Então, tipo assim, todos eles, aí com Lula agora já começou já falando de cara sobre a questão da corrupção, né, sobre a Lava Jato, sobre se houve ou não houve corrupção, o que ele tinha para fazer para poder mudar isso. Com o Ciro começou com o temperamento dele, se ele ia continuar com esse temperamento agressivo, nordestino, meio coronelzão, ou se ele ia mudar, ele falou, eu vou mudar, vou tentar mudar, o Sudeste não entende muito bem. Então, assim, o William Bonner e a Renata começaram as 3 entrevistas tratando os assuntos que vinham em direção a o que cada um pensava, o que cada um passou, o que cada um sofreu nas suas gestões como personagens, como sujeitos políticos. Mas teve um assunto que foi o assunto central das 3 entrevistas, que foi a relação deles. O Ciro não teve, né, mas teve a sua experiência como governador, enfim, que é a relação dele com o parlamento, a relação dele com, com a Câmara de Deputados, com o Senado, enfim, Com o Congresso Federal. com o modelo político, né, De governança, do né? presidencialismo de coalizão. Perfeito. Então, assim, e nessa relação, em alguns momentos, o próprio, agora o Lula na última entrevista, ou então não, o Ciro na entrevista dele de anteontem, ele disse assim, o Collor, a Dilma, o Lula, o Bolsonaro, todos eles se complicaram, até mesmo podem responder processos por causa da relação com o Centrão, com o presidencialismo de coalizão. Então, enfim, acho que essa é a pergunta que todos querem fazer. Quando eu falo que eu sou candidato a deputado federal e quando eu fui candidato a prefeito, Cacá, como é que você vai lidar com a Câmara de Vereadores? Como é que, presidente, você vai lidar com a Câmara de Deputados? Como é que você vai lidar com a Assembleia, governador? Enfim, essa é uma pergunta muito corriqueira. Por quê? Porque se essa relação não for saudável, se essa relação não for amistosa, se essa relação não tiver os mecanismos viciosos que ela já tem, o governo está fadado a não conseguir avançar nas suas propostas, nas suas promessas. Por exemplo, todos eles têm muitas ideias para poder executar, mas como executar? O próprio Bolsonaro virou para o Bonner e falou, você está querendo que eu viro um ditador? Né? Tipo assim, para justificar as coisas que ele cedeu para o Cetrão para conseguir alcançar as coisas que ele queria alcançar. Então é isso, Ivan. O que você acha sobre isso? O que você acha? Eu tenho algumas questões que a gente poderia tratar juntos aqui, mas qual foram os pontos que você achou mais assim nefrálgicos nessa questão, desse ponto Sim, em relação ao realmente Centrão? eu tive essa percepção também que foi um tema que veio, né, que caminhou pelas 3 entrevistas, né? As 3 E eu entrevistas. acho que, inclusive, deve de ser citado também amanhã na entrevista com a Simone Tebet, por Sim, ser uma senadora. parlamentar É, do MDB, sim. que é um dos principais partidos do dito Centrão, Historicamente, né? do Centrão, Que exato. sempre esteve ali até comandando, né, o Centrão nos últimos anos, é que perdeu um protagonismo após
até mesmo após governarem o Brasil com Michel Temer, mas por todo o desgaste daquele momento, o MDB perdeu um pouco de protagonismo para outros partidos hoje que cresceram muito Uhum, e dominam um pouco mais essa questão do Centrão. uhum. E, e, Hoje, e, e quem é o novo MDB hoje? É a União Brasil? eu É, acho que hoje o novo MDB é a União Brasil, viu? Porque ficou um partido muito grande, com muito recurso e que tende a eleger novamente uma grande bancada, né? aham, E um partido que não tem hoje uma linha ideológica que possa o nortear para um centro aham. ou para um caminho já pré-estabelecido, né? Uma grande característica do dito centrão é uma turma que tende para o lado que está no poder, né? Aham. Então, me parece que é um partido que foi criado com a configuração que o levará a isso. Mas hoje tem um grande protagonismo também o PP, O PP, né? E, por incrível que pareça, o próprio partido do presidente da República, né? O PR. PR, né? Que é um partido de centrão que hoje, apesar de abrigar atualmente o presidente da República, candidato à reeleição, ele é formado muito por esse tipo de formato de adesão, né? Onde se adere ao governo não por ser do partido, mas sim pelas trocas de favores e tudo que configura o criticado, né? E talvez a necessidade de ter alguma mudança de parâmetro, presidencialismo de coalizão. E vou te falar, Cacá, da resposta dos três, a que me deu um pouco mais de expectativa, esperança de mudança, de uma mudança saudável, foi a resposta do Ciro Gomes. Abaixa um pouquinho mais seu microfone para eu te ver um pouquinho melhor. Foi a resposta de Ciro Gomes, Abaixa mais um porque pouquinho. o Lula esteve já como presidente e a forma como ele se adaptou a relacionar com o Centrão foi a maneira como, até mesmo tradicionalmente, veio de Fernando Henrique, de ter esse certo fatiamento do governo, né, de Uhum, distribuição de ministérios, né, e uhum, até mesmo de empresas públicas. E nisso até ele se enrolou, podemos dizer assim, com alguns escândalos de corrupção que surgiram até mesmo destas figuras que uhum, vieram por indicação do Centrão. E Bolsonaro, eleito para poder fazer, eleito até com um discurso de fazer diferente, né? Rapidamente acabou absolvendo a mesma forma de tratativa. E eu lembro até que lá no início do governo Bolsonaro, em 2019, quando ele elegeu a sua primeira grande pauta como a reforma da Previdência, já uhum. negociando ali com o Centrão, eu falei, Bolsonaro está fazendo uma escolha perigosa no momento, porque ele traz um tema que não é de apelo popular, um presidente recém-eleito, com um segundo turno onde ele saiu tendo uma fatia muito considerável do povo brasileiro, com grande expectativa sobre ele. E ele elegeu como uma grande principal pauta discutir um tema que não é de apelo popular, como a reforma da Previdência. Ele não Uhum. tinha ali a força do povo para poder fazer uma pressão para que aquilo ali fosse aprovado, certo? Certo. Então ele teve que negociar com quem? Nas mesmas bases de antigamente. E foi isso que ele fez. Então, naquele momento, ele já se prendeu ao Uhum, Centrão e às mesmas negociações do toma lá da cá, do toma o uhum. ministério e de uma grande aberração que nós temos hoje, acho que você deve citar isso depois também na percepção que você teve das discussões, que é essa anomalia chamada orçamento secreto. É, eu acho que vamos tentar primeiro desmistificar Sim, o toma lá da cá para a gente não entrar, porque eu acho que para a população entender melhor, para as pessoas que nos seguem entender melhor, para a gente poder desmistificar esse modelo político de governo e de governança e de governabilidade. A questão da governança tem a ver como o presidente, como o governador, como o prefeito governa os seus ministérios, as suas secretarias, e a governabilidade está ligada a como ele se relaciona com os outros poderes. A governabilidade, o modelo de governo hoje, a relação da governabilidade com os outros poderes, principalmente com a Câmara de Deputados e o Senado, é hoje conhecido como presidencialismo de coalizão, né? Que seria o que seria essa para você, Ivan, essa coalizão, na sua opinião?
A coalizão, até o termo cunhado, ele não teria muito problema. Eu também Seria até acho. interessante, porque realmente hoje você tem o Brasil com 30 partidos políticos. 30 partidos Então você políticos. elege ali 513 deputados, mais 80 e 553, não? 500 e 53. acho que fugiu um pouquinho aqui então o número exato, acho que era 513, mais 81 senadores, de 20, 25, nós temos no Brasil hoje 30 partidos, né? De repente tem um partido ali que elegeu um e o outro com uma bancada de 50. Então, tudo bem, realmente, na forma hoje como é a organização democrática nossa e a sua manifestação dentro do parlamento, você tem que formar uma maioria. Tudo bem. Mas para a formação dessa maioria, não existe hoje um debate temático. Sim. Não tem a visão programática. Não tem uma visão programática. Tem uma visão de distribuição de espaços de poder e de orçamento. Esse é o problema. Esse é o grande problema. Exato. Né? Esse é o grande problema. Por isso que eu vinha falando que achei interessante uma Então proposta vamos do. lá, vamos lá. Não vamos pagar de Ciro aqui, não. Vamos tentar popularizar o que nós estamos falando. O que você está querendo falar, então, na construção aqui. Que a ideia da coalizão é que nós precisamos coalidir, tipo assim, precisa unir, precisa haver um bloco de parlamentares que concordam, maioria, para aprovar, né, reformas, para aprovar até mesmo as propostas que o governo faz para a nação. Beleza. Só que a forma como é negociado isso ganhou um vício, um ciclo vicioso, negativo, é que os parlamentares eles pedem, eles negociam o seu voto com vantagens. Talvez melhorar, aumentar uma emenda, ou dar um ministério para aquele partido, ou, ou entregar algum benefício que normalmente não é um benefício legal. Ou então eles tentam criar uma forma de legalizar o imoral, um ato imoral. Sim. Tipo assim, e aí a gente vai vendo as atrocidades que os governos, tanto Lula, Dilma, Collor e agora o Bolsonaro, foram praticando para conseguir a maioria dentro do parlamento. Historicamente falando também, e de uns anos para cá, essa coalizão, essa principal coalizão do governo que envolve vários partidos, é chamado vulgarmente de centrão. Seria isso? A turma de partidos e parlamentares que Porque o centrão, ficam ele puxa. tendendo a esses Eu pêndulos, acho que né? o centrão é porque ele puxa um pouco ali da direita, né, alguns partidos, e puxa também da esquerda. Ele consegue trazer para dentro de um aspecto mais central, assim, aquelas pautas, ou não pautas, porque não é programático, mas aqueles acordos que podem beneficiar ambos os lados. E só que o grupo que se apodera desse ambiente dentro do parlamento, dentro da Câmara de Deputados e do Senado, é um grupo extremamente corrupto, né, ao longo do seu processo histórico, né? Extremamente pragmático Pragmático, e corrupto, envolvido sempre nos escândalos de corrupção, envolvido né? sempre nos escândalos de corrupção. Exatamente. Mas eleitos pelo povo. Ele, E isso é um grande problema, porque até vários dos candidatos enfatizaram isso, né? Da necessidade também de que o povo, nas eleições agora de deputado federal, principalmente, elejam deputados federais que não tenham estes vícios, né? Esses vícios de mandato, esses vícios de forma de atuação, que não dependam desse tipo de negociação, que tenham uma característica realmente programática, para que possam decidir o seu voto, o seu apoio, com base em um programa e um projeto, e não na necessidade fisiológica de ter um espaço de atuação orçamentária, né? sim. Isso é uma grande mudança de paradigma, que hoje a gente realmente espera de um presidente uma mudança, mas que pode partir inicialmente do voto popular. Sim. Se o povo hoje elege deputados, uma grande parcela de deputados federais, uma bancada que não esteja viciada nisso, em diretoria de estatal, em gerência de companhia
de desenvolvimento, como a gente viu os escândalos agora recentes na Codefastra, aqui, até em Minas Gerais, na compra de trator, na compra de ônibus escolares, né? Para não ir muito distante no tempo, a gente pode ter uma mudança de paradigma. Aí depende de você realmente eleger um presidente que mostre um programa que você acredita, tá? Que tem um projeto mostrando soluções de fato para os problemas que o Brasil tenha, e deputados federais que tenham um compromisso também em aprovar esses projetos ou em buscar essas mudanças para o Brasil. Um grande problema que a gente vê hoje nesse presidencialismo de coalizão brasileira da forma como está, é porque você escolhe um ministro da saúde não porque ele entende de saúde pública, não porque ele tem um projeto de políticas públicas para a saúde do Brasil, mas sim porque ele é do partido que foi feito o acordo que o Ministério da Saúde vai ser desse partido X, Y, Z. Sim. Né? Esse é um grande problema hoje, nesse formato que se cunhou hoje do Brasil, do presidencialismo de E coalizão. muita gente não vê saída, né? Eu, assim, o Ivan, eu escutei o Bolsonaro, escutei o Ciro, escutei o Lula hoje. Assim, eu fiz faculdade de ciências políticas, a gente tem estudado muito política. E assim, de fato, assim, sem querer assim, sem querer puxar para nenhum dos lados, eu acho o Ciro muito mais qualificado no debate do que o Bolsonaro e o próprio Lula. Porque o Bolsonaro e o Lula, eles se tornaram dois personagens de uma certa idolatria política. Eu já vejo o Ciro, assim, mais assim, realmente preocupado em debater propostas. Tanto que, assim, nos três debates, o debate que eu mais encontrei propostas foi, no, de- foi, na, foi com o Hum, Ciro. E uma das coisas que me chamou muita atenção quando o Ciro falou sobre o presidencialismo de coalizão, ele fez uma proposta. sim. O Bolsonaro não conseguiu fazer uma proposta. Ele só falou assim: você vai me chamar de ditador, ô Bonner? E o próprio Lula também não conseguiu fazer uma proposta. O Lula também não conseguiu consolidar uma proposta. Mas o Ciro ele fez uma proposta e chamou muito a minha atenção. Quando ele disse, e eu lembro muito de Marina falando, do presidencialismo de proposição. Então, presidencialismo de coalizão, presidencialismo de proposição. Qual seria a mudança no modelo de governo, no modelo político, das relações políticas? O presidencialismo de coalizão é o toma lá da cá, que não deveria ser, onde você troca vantagens por voto, você troca ministérios, poder, instâncias de poder, enfim, por voto, por capacidade de aprovação do que você quer fazer dentro da Câmara. O presidencialismo de proposição seria uma cultura mais evoluída, seria uma proposta um pouco mais, como é que eu posso falar assim, mais fina, né? Tipo assim, presidencialismo de proposição seria sentar, praticar política mesmo, debater. Pode parecer um pouco utópico. Ah, é um pouco utópico. E aí a pergunta é: como você vai fazer isso? Como é que você vai conseguir fazer um presidencialismo de proposição num Brasil viciado? Uma coisa é falar para um viciado em droga, falar assim: como é que você vai conseguir viver sem a droga se você é viciado nessa droga? Né? Eu tenho falado muito sobre isso, sobre a questão do sintoma e da causa. Muitas vezes a gente quer apresentar uma solução imediata. No Brasil hoje, qual que é o problema nosso, como brasileiros, como eleitores? A gente quer votar em alguém que vai trazer para a gente a questão, a solução daquilo que nós estamos procurando de uma forma imediata. O imediatismo. Né? Sim. Não temos mais tempo. O Bonner mesmo falou: nós não temos mais tempo, nós temos que aprovar, tem que fazer dar certo. Esse tem que fazer dar certo, esse tem que aprovar. Isso a partir de um diagnóstico que a nação consegue reagir nessa velocidade que nós tanto queremos. A verdade é que não. A verdade é que o Brasil está adoecido, existe um ciclo vicioso de corrupção que de governo a governo está se provando ser consolidado uma doença profunda que gera corrupção, que gera morte, que gera esse modelo político nosso, populista, fisiologista, onde aqueles que têm projeto de poder, como a maioria dos deputados do Centrão, eles com poderio econômico, com fundos eleitorais,
com emendas parlamentares, eles não têm ganhado eleições, eles têm comprado mandatos, na verdade. Então, Ivan, qual é o ponto que eu quero colocar para você aqui? É, Compram mandatos. Por isso que eles precisam desses novos espaços para continuar comprando, né? para comprar mandato, É isso para que é um ciclo que nós conseguir, temos para que encerrar. conseguir. É, E depende de um presidente da República? Sim. Mas se no voto a gente encerrar esse ciclo, também é muito importante, tá, né? mas olha o que eu estou querendo colocar aqui. Mas aí, presta atenção aqui para Sim. eu não perder a minha concentração aqui, Ivan. Só para você me ajudar no raciocínio aqui do Ciro. Ele fez uma proposta, fazendo uma certa mudança no modelo político e econômico, na relação com os municípios, na relação com os governadores. A ideia é mais ou menos o seguinte: olha, eu vou trabalhar, em vez de trabalhar só com os deputados, porque quem elege os deputados são os prefeitos e são os governadores dos estados. Eu vou trabalhar com os prefeitos e com os governadores, com as dívidas que os municípios têm com a União. Nós vamos negociar essa dívida, nós vamos facilitar, nós vamos trabalhar em cima disso, nós vamos perdoar essas dívidas, nós vamos melhorar a condição dos municípios, um tipo de presidencialismo de coalizão, não, um tipo de reforma, um pacto federativo, Seria né? talvez um O início de, início de de uma uma, relação, de um de uma pacto mudança de federativo, pacto a federativo. descentralização desse recurso da União, melhorar a base, porque é de lá que sai o voto, né? E o governador e os deputados federais, estaduais, os senadores estão preocupados com essas bases, porque é de lá que eles tiram os votos para se eleger. Então, se o presidente ele começa a ter uma relação um pouco mais fluida com esses personagens, eles podem ajudar os deputados, eles podem ajudar o presidente a dialogar diretamente, porque se são 513, ou que é 513, é 553, não, eu tenho quase certeza que é 53. Se tem 500 e poucos deputados federais, tem 5.000 prefeitos. Tem 5.000 prefeitos. É. Então, tipo assim, realmente é um grupo político forte. Se o presidente consegue, né, melhorar a sua relação com esses que estão na base, até mesmo para poder o dinheiro chegar até lá, E é que é o quem que é pede voto interesse. para deputado também, né? É ele É que muito pede voto para forte, os deputado, prefeitos pedem exatamente. voto para deputados, os vereadores, né? Se essa turma vem para o diálogo, porque impacta diretamente o orçamento de suas cidades, o Ciro está trazendo uma solução para o presidencialismo de proposição. E ele disse ainda uma coisa muito interessante: caso essa turma não consiga dialogar, não, caso os deputados federais eles não aceitem a negociação ou endureçam em algum aspecto por não aceitar esse tipo de relação com o parlamento, trazendo, ele ainda tem a opção do plebiscito. Ele chamou até de um fusível, né? Um gatilho ali de. Ele usou esse termo, né? De chamar o plebiscito de um fusível Necessário para não de, queimar a máquina. de não queimar ali Ah, uma proposta o em algum momento fusível que. ele protege a estrutura. É, Ele colocou a instituição como uma máquina, como um aparelho, como um aparelho. E caso force muito, o fusível ele pode é, segurar o impacto e não queimar tudo, né? sim. O plebiscito seria essa forma de amenizar, trazer a população para uma democracia mais direta Para organizar e esse menos momento. representativa. Eu acho que a democracia direta ela tem o seu valor, né, nessa relação não tão representativa, mas mais participativa. Eu acho que também, no futuro bem próximo, eu acho que os próprios parlamentares, os personagens da política, eles precisam fomentar, educar, melhorar a qualidade do eleitor no sentido de mais informação, para poder vacinar o próprio eleitor brasileiro do populismo, do clientelismo, do nepotismo, do messianismo, né? A gente precisa qualificar, né? Eu gosto muito do texto da Bíblia aqui em Efésios. Acho que a Bíblia ela traz para a gente assim essa reflexão de governo, de governança, de perigos proféticos. Nós temos que tomar cuidado. E a Bíblia fala em Efésios 4, fala assim: Deus deu uns para pastores, outros para mestres. É como se o pastor fosse o prefeito, os mestres fossem os parlamentares, os profetas, senadores.
deputados federais, estou colocando lugares de funcionamento dentro de um processo de governança, e os evangelistas fossem, talvez, algum cargo dentro dessas esferas, das esferas de poder. Mas esses servem para quê? Para empoderar o povo. Ele fala assim, para empoderar, para aperfeiçoar o santo, para que o santo ele alcance uma estatura de maturidade como a maturidade de Cristo, para não mais ser como crianças enganados por homens astutos e fraudulentos que facilmente conseguem enganar crianças. Então você pega ali o profeta Balaão, né, que tentou enganar o povo, mas o povo já estava amadurecido, então ele não conseguiu enganar. Então você pega hoje os Balaãos da política, são aqueles que têm poder, que têm recurso, ou então aqueles que contratam os profetas, como Balaque, que tinha muito dinheiro, o povo do Centrão é tipo Balaque, que tem muito dinheiro, ele contrata os Balaão, que são os profetas do mercado, para enganar o povo, para que o povo vote ou faça aquilo que eles querem, para tirar a força do povo. Inclusive, Ivan, uma das matérias mais interessantes que eu fiz na faculdade fala sobre a questão da como funciona perversamente a mente desses líderes que dominam esses recursos e o poder no Brasil, que eles falam que chama a revolução da, 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 da maioria. Porque a minoria organizada. Olha como é que funciona isso, Ivan. A minoria organizada, o que eles chamam de minoria organizada? A minoria organizada são aqueles que detêm uma grande parte do poder econômico e político. Então, a minoria organizadas, eles têm poucas pautas, Ivan. Olha que interessante. Então, pessoal, olha só, olha a inteligência de um sistema perverso. Olha só. O que eles acreditam? Reduz. Na matéria da faculdade, achei interessante demais. Reduz o máximo possível as pautas. Nós não podemos ter muitas questões a se tratar. Nós temos que falar assim, ó, você quer dinheiro? Quero. Você quer poder? Quer. Você quer dominar? Quer. Você quer segurança? Quer. Pronto. Fechamos aqui já. Já temos uma coalizão. Já temos uma proposição. Já temos uma aliança programática. Você quer dinheiro, você quer poder, você quer segurança, você quer domínio. Beleza. Eu também quero. Não importa o resto. Tá bom? Agora, a maioria desorganizada, vamos encher eles de pauta. Então, além das pautas como alimento, moradia, educação, saúde, esporte, lazer, vamos colocar também pautas religiosas, culturais, ambientais, morais. Vamos bagunçar o coreto, porque eles não vão conseguir. Eles não vão conseguir o quê? Se unir. Porque você pensa diferente de mim e tal coisa. Então, esse povo que deveria se unir, por exemplo, hoje você tem 200 milhões de pessoas no Brasil. Você tem 54 mil brasileiros que têm mais de 20 milhões de reais. Que se une facinho, filhão. A pauta deles é ser facinha de reunir. Quero dinheiro, você quer dinheiro. Queremos controlar a massa. Vamos controlar a massa. E você tem 200 milhões de pessoas que, por causa de questões religiosas, culturais, morais, educacionais, enfim, bagunça tudo e não consegue se unir. Então, o que acontece? Esse grupo minoritário, organizado, com pautas bem ajustadas, domina facilmente sobre essa massa que não consegue ter coalizão, não consegue alinhar programaticamente suas pautas. E com isso, nós sofremos do domínio do Centrão, porque esse Centrão é ele que norteia essas pautas. É ele que organiza isso de uma forma muito estratégica para conseguir controlar todo esse clima político e econômico do Brasil. Então, a gente está chegando a um ponto aqui, fazendo essa análise do presidencialismo de coalizão, como é importante empoderar o eleitor, Ivan. Como é importante a educação política, o debate. Por isso que nós estamos fazendo aqui agora é muito importante debater, conversar.
Porque esse debate, essa conversa, ela pode, a médio e longo prazo, tirar o essas 200 milhões de pessoas de uma pauta moralista, religiosa, e entrarmos em pautas de fato que impacta diretamente o desenvolvimento econômico da nossa nação. Nosso sonho é alcançar um IDH alto, o Índice de Desenvolvimento Humano. Nosso sonho é que erradicar completamente a fome, a miséria, que todo brasileiro tenha onde morar, que tenha essa renda mínima elevada, né? Tipo assim, que seja realmente um recurso que dê condição da pessoa pensar, se alimentar, estudar, buscar esse empoderamento. E como é que você acredita que um dia a gente pode alcançar isso, ô Ivan? E como nós vamos alcançar isso? Ué, se estamos na política é porque acreditamos, né, Cacá? Acreditamos nisso, cara. Eu Que acredito demais. existe uma Eu sou muito forma de otimista, né? mexer, de mudar nisso, né? Eu sou Senão muito. não precisava de entrar. É, Mas é um grande desafio. E as coisas difíceis nós temos que buscar fazer de uma maneira diferente do que tinha sido feito, né? Por isso que eu acho que é muito importante realmente um presidente eleito ele buscar fazer mudanças, as principais, as mais estruturais, logo realmente nesse início do governo, onde você ali com a força de ter saído das urnas recentemente com aprovação popular alta ainda no início, você apresentar estas principais mudanças, onde você depende de uma maioria absoluta realmente do Congresso, para que você faça a discussão não em cima de uma fragilidade que o governo já possa ter sido apresentado, mas sim em cima de uma participação popular, de uma atenção do povo muito forte no momento. Por isso que eu citei esse caso do Bolsonaro, que eu acho que ali ele começou a se perder na sua relação com o governo. No início do seu governo, ele ainda apresentava um forte apelo popular. eh, e uma grande, naquele momento ainda uma grande popularidade, né? Hoje ainda tem uma popularidade relativa, mas já não de maioria. E ele foi escolher temas que não eram temas de um grande apelo ou apreço popular. Então, naquele momento, ele já se viu preso ao centrão, sim, à forma de reproduzir esse presidencialismo de coalizão brasileiro, sabe? sim. Então, eu vejo que hoje uma grande ferramenta, logo no início de um novo governo, essa relação com o Congresso ser pautada em temas que facilmente poderiam ser apresentados com apelo popular, onde os parlamentares não teriam grande condição de negar uma transformação disso. Sim. Por exemplo, você falar de uma Por mudança isso do que eu Pacto acho, Federativo, por isso que eu acho que os plebiscitos, eles são exercícios populares, participativos, que pode levar o povo a uma reflexão mais profunda. Eu sempre olho com os plebiscitos como uma prática, talvez, de treinar o povo um pouco mais, colocar o povo mais em exercício do poder, de uma forma mais participativa, para ele refletir, para ele debater sobre as pautas, para não ficar ali dependendo completamente dos parlamentares. Eu acho que é extremamente rico essa relação, né? Porque isso que você acabou de falar, esse apelo popular, não ser um apelo simplesmente popular por influenciado pelos seus parlamentares ou seu lado político, mas por um debate mesmo, né, Ivan? sim, e diferenciando, né, o popular do populismo, né? O popular do Porque populismo é a gente tem esse problema totalmente realmente diferente. das ações populistas, que são aquelas ações Nossa para um Deus, afago, né, para um agradar em massa, mas ainda que aquilo mais ali não de agora. fato representa uma mudança significativa, que vai gerar um futuro diferente, né? Aham, Daquilo realmente que tem um apelo popular, ou seja, onde o povo enxerga a necessidade realmente de mudar algo, que uhum, você vai poder ter um Brasil melhor e sim. sustentável a longo prazo, né? Não, Por e exemplo, educar politicamente. Eu acho que esses apelos, esses plebiscitos, essas formas participativas de inclusão da população no debate, sim, isso educa. É sim, uma forma de educar as pessoas, é, né? E não decidir a partir de paixão, a partir das emoções, do que porque o Collor é bonito, porque o Lula fala do churrasquinho e da cerveja, porque a Dilma era mulher, porque o Bolsonaro é o mito, né? Tipo assim, sair dessas questões fulanizadas e entrar de fato na questão
de fato, de impacto, de mudança, do que é melhor para todos, da política, do bem comum, né? Isso é fundamental, né? A gente educar a população a reagir diferente. Por isso que eu acho, Ivan, eu não sei assim se você concorda, eu gostei muito também, eu tô puxando a sardinha pro lado do Ciro aqui, porque sinceramente, gente, assim, foi para mim o melhor debatedor, do meu ponto de vista, tá bom, pessoal? Se vocês acharem que não foi, tudo bem, mas assim, eu achei que propositivamente falando, foi a pessoa que melhor apresentou suas propostas. Mas ele falou uma coisa que eu achei muito legal, ele falou assim: olha, um dos motivos para eu não buscar a reeleição Ah, sim. Esse compromisso dele eu gostei também. é porque ele falou assim: olha, eu não vou ficar trabalhando ou tentando convencer o parlamento ou as pessoas com um projeto eleitoreiro, né? Eu não vou Sim. ficar aqui trabalhando porque o presidente, o governador, o prefeito, depois do segundo ano de mandato, ele já começa a trabalhar para você se reeleger, Sim. né? E aí, quando a pessoa está de uma forma despretensiosa, eleitoralmente falando, ele está trabalhando para mudar o Brasil. E aí entra um aspecto que eu acho que é importante, Ivan. Eu trabalho com dependente químico há 20 anos. Eu nunca prometi a nenhum dependente químico, a nenhuma família, que o filho dele, que o marido seria tratado da noite para o dia. Eu acho que isso é uma, como é que é a palavra? É um engano, né? Não é uma desonestidade intelectual, terapêutica. Então, tipo assim, tô sendo desonesto. Daí eu falo assim: seu filho vai recuperar, ele vai ficar aqui comigo, paga aqui um valor XYZ, nós vamos conseguir, entendeu? Ele vai mudar de vida para a pessoa poder investir recurso. Não, a gente sempre trabalhou com vagas sociais e sempre com a verdade. Então isso é muito interessante. Por quê? Porque, primeiro, minha intenção não é ganhar dinheiro com você. Aqui é um serviço de amor. E segundo, eu vou falar para você a verdade. Você quer cura de verdade, você quer realmente restauração. Entende uma coisa? Vai custar tempo, sacrifício, mudanças reais. Nós vamos ter que enfrentar o problema como ele é. A gente não tem como maquiar nada. Então, isso é ter um diagnóstico do problema e tratar o problema como ele tem que ser tratado. O Brasil tem uma doença profunda, a corrupção é uma doença profunda que todos essas relações que a gente percebe do modelo de governo, do modelo econômico, de como as empresas, empreiteiras e as empresas relacionam com o governo, como o dinheiro, como o objetivo final de toda essa relação é o ganho individual, é como Rubem Alves ele fala muito bem, é usar o jardim de todos para plantar um jardim particular. Né? É o político profissional, que é o gigolô, que ele não se relaciona com a cidade nem com a sua nação com o objetivo de amá-la, de cuidar, mas com o objetivo de usá-la, né? E também usar o recurso que ela tem. Então, essa relação promíscua é uma relação muito, muito pesada. Então, a melhor forma de você eliminar isso, primeiro, é com pactos reais e com pactos fundamentados em planejamentos a médio e longo prazo, Ivan. Porque o Ciro falou uma coisa que eu achei interessante. Ele falou assim: não, eu não tenho intenção de mudar, mas eu tenho a intenção de planejar o Brasil para os próximos 30 anos. Sensacional. Sensacional. Daqui a 20, 30 anos, meus filhos vão estar com 30 anos, 40 anos, 30. É a próxima geração. Se a gente pensar só em mudanças agora, coisas que vão beneficiar apenas a nossa geração, a gente vai continuar tendo medidas extremamente prematuras, fúteis, populistas, e não vamos realmente repensar o Brasil, reconstruir a nação a partir de um planejamento bem feito, né? Tanto no modelo político quanto no modelo econômico de funcionamento. Então, eu penso que essa ideia de planejar, Ivan, duas palavras que ficou muito forte para mim: planejar e reconciliar. Primeiro, reconciliar e depois planejar. Nós precisamos reconciliar o Brasil. Sabe, tá todo mundo brigando, tá todo mundo chateado, tá todo mundo brigando e dessa forma a maioria desorganizada e dividida, ela não vai chegar em lugar nenhum. Nós temos que ter um alinhamento, sabe? Eu acho que hoje o Brasil, não sei se vocês pensam assim, tira Lula, tira Bolsonaro, tira Ciro, tira todo mundo. Vamos pensar
Vamos pensar, vamos alinhar programaticamente falando as nossas vidas, sabe? Vamos pensar o seguinte, vamos trabalhar todo mundo para acabar com a fome. Você concorda comigo que tem uma pessoa passando fome, é muito triste no Brasil? Vamos trabalhar todo mundo para que todo mundo tenha moradia, educação, saúde. Vamos trabalhar para isso, para socialmente a gente ter um problema sanado. Vamos respeitar a religião do outro, o time do outro, a cultura do outro. Vamos sair dessa discussão, porque eles estão usando isso para nos dividir. Eles estão usando isso estrategicamente para nos dividir. Então vamos ser inteligentes. Um dos grandes pensadores da política, da ciência política, ele fala, é a estratégia de muitos anos das lideranças. O próprio Faraó, em Êxodo 1, ele olhou para o povo de Israel e falou: esse povo é muito mais numeroso, são 2 milhões de pessoas, nós somos só 200 mil pessoas. Se esse povo começar a pensar e se unir contra os nossos inimigos e vier contra nós, nos tira do poder. Gente, pensa sobre isso. Faraó, lá em Êxodo 1, ele já pensou assim: vamos dividir esse povo, vamos amargar a vida deles, vamos dificultar a vida deles para eles não ter tempo de vir contra nós. Entenda, existem os faraós de hoje, e os faraós de hoje, eles detêm uma grande porcentagem do recurso da nação inteira. Eles não querem dividir esse dinheiro com ninguém, eles não querem dividir o poder, eles não querem dividir as terras, eles não querem dividir nada. Enquanto isso, muitos estão passando fome, morrendo na miséria. Então vamos unir, gente, vamos nos unir em pautas. Não vamos deixar com que a maioria, a minoria organizada que quer poder, quer dinheiro, divida essa maioria desorganizada com pautas morais. Sabe, a gente não pode aceitar o absurdo que está acontecendo. Não é verdade? Então, assim, vamos lá em Birité agora, eu vou em Birité não, no Cabana essa semana, o Marco Túlio, né, o nosso amigo Marco Túlio aqui do Ele Clama, que trabalhou com a gente, sobrinho dele, foi tirar o celular da bolsa, foi isso, Ivan? Sim, tava com o celular na mão. E aí a polícia veio, sentou tiro para tudo quanto é lado e matou ele. Matou o menino. Ele tinha quantos anos? O menino morreu. Um adolescente. Um adolescente. Então a violência tem aumentado, né? As questões mais periféricas têm piorado, a violência, a agressividade. Então, enfim, pessoal, vamos alinhar nossas pautas, vamos nos unir com um projeto de nação, não mais com um projeto de poder. Não vamos deixar esses políticos profissionais, esses gigolôs, manipular e jogar a gente para onde eles querem jogar. É muito importante. Eu estou na política para isso, Ivan, ganhando ou perdendo. Esses debates aqui são uma forma da gente servir o Estado de Minas Gerais, servir o Brasil com aquilo que está no nosso coração, de uma forma profética, de uma forma para denunciar, para elucidar, para debater essas questões mais importantes do Brasil. Vamos reconciliar o Brasil, vamos planejar o Brasil, vamos planejar um programa terapêutico. Vamos aumentar a participação das pessoas na política, uma política mais participativa. Vamos acabar com o presidencialismo de coalizão, vamos entrar numa proposição, um presidencialismo de proposição, de alianças programáticas. Eu tenho muita esperança, Ivan, que nós vamos conseguir mudar muita coisa, mas não vai ser da noite para o dia, não. É difícil. Cacá, você como deputado federal, você citou um tema aí que eu acho que é muito central dessa forma de organização hoje política brasileira, que é a questão da reeleição. Você lutaria, né, ou lutará pela questão da mudança da questão da reeleição, pelo fim da reeleição para presidente, governador e prefeito? Ivan, eu lembro de uma proposta de Marina, você lembra? Que ela propôs a seguinte proposta: unificar as eleições, né? Então não tem mais eleição de 2 em 2 anos. Eu achei muito inteligente na época, eu não sei se isso, quanto tempo nós gastaríamos para organizar isso. Então não teria mais eleição de prefeitos
e vereadores, e depois presidente, governadores, deputados estaduais, federais, senadores. Seria assim, as eleições seriam de 5 em 5 anos, de 5 em 5 anos, eu acho muito interessante. Nós elegeríamos naquele ano o nosso presidente, os nossos governadores, os nossos prefeitos. As 3 eleições majoritárias aconteceriam no mesmo ano. Elegeríamos os nossos vereadores, deputados estaduais, federais e elegeríamos os nossos senadores. Tudo num ano só. E nós teríamos 5 anos de governo. Nós não teríamos mais 4, seriam 5 anos. Então, por 5 anos tem eleição no Brasil. Que maravilha, Ivan! 4 anos de gestão, né? 4 anos de gestão, 1 ano de transição de um governo para o outro. Imagina o impacto disso nas políticas públicas, no debate, né? Mudaria muita coisa. E o fim da reeleição. Prefeitos, governadores e presidente da República. Ele teria um mandato, teria que fazer esse mandato por 5 anos. Um mandato um pouquinho maior, mas um mandato com foco em Na realização naquilo que foi proposto, né? Exatamente. E a população teria tempo para analisar, para criticar, para construir. E depois de 5 anos, teríamos novamente uma eleição, que elegeríamos de novo nossos presidentes, prefeitos, e acabaria com essa eleição de 2 em 2 anos. Por exemplo, agora mesmo a gente concorria uma eleição para prefeito, agora estou concorrendo uma eleição para deputado federal. E você vê que muitos dos deputados federais ajudou a eleger os prefeitos, agora os prefeitos estão ajudando a eleger os deputados federais, que ajudam a eleger os presidentes, enfim, assim vai virando esse ciclo vicioso do Sim. mal O que foco usa sai da recursos. gestão e vai para a eleição, né? E aí acaba que o Brasil fica de 2 em 2 anos vivendo esse drama, essas eleições, e tendo que decidir, e aí o orçamento não funciona naquele ano, não se pode aprovar, não se pode investir. Imagina, e a cada 4 anos, 2 anos, você não pode governar. O prefeito fica com muitas restrições, o governador fica com muitas restrições, enfim, o presidente fica com muitas restrições. Então, acaba que prejudica a nação como um todo, o desenvolvimento da nação, ele é prejudicado com isso. Um outro tema que foi colocado até como solução para se amenizar a questão do presidencialismo de coalizão com esta figura do Centrão, do tomar lá da cá, foi chamar mais os prefeitos e os governadores para o debate de Brasília, das escolhas e das decisões. Eu queria pedir ao pessoal que está assistindo a minha live aí no Instagram, se está ouvindo bem, se o áudio está saindo bem, porque as outras a gente salvou e não teve um bom áudio, mas está ouvindo bem. Quero convidar você também para você depois entrar no YouTube aí, no meu YouTube, cacamenes.oficial, e compartilhar, né, com as pessoas aí do YouTube essa live que está sendo gravada. Tá bom? Tá ok aí? Tem quantas pessoas assistindo a gente? 5. Eu queria deixar aqui registrado também, assim, que eu tô tendo uma alegria, Ivan, enorme. Hoje de manhã mesmo, pude conversar com ela logo na parte da manhã. Conversei com Marina Silva agora de manhã. Ela está muito feliz em São Paulo, fazendo a sua campanha em São Paulo. Heloísa Helena no Rio de Janeiro. Eu fico sonhando, Ivan. Fico imaginando a gente ganhando esse mandato, podendo ter um mandato ao lado de 2 presidenciáveis do nosso partido, Heloísa Helena e Marina Silva. Imagina que escola seria pra gente todo dia de manhã, dar bom dia pra Marina, bom dia pra Elô, no Uma parlamento, bancada do bem, né? e falar assim, vamos mudar o Brasil? Como é que nós vamos mudar o Brasil? E eu tô falando isso porque eu lembrei que essa proposta dos 5 anos, essa unificação das eleições, eu escutei da boca de Marina. Tô aqui dando mérito para ela e pedir meus amigos aí de São Paulo e Rio de Janeiro para votar em Marina Silva e votar em Heloísa Helena, né? Quero pedir para a turma aí. Perfeito. É muito bom. Mas vamos lá. Qual é a pergunta que você vai fazer, Ivan? A gente vê inclusive, você foi secretário municipal de esportes, Sim. lazer e juventude. E uma grande discussão que deveria de se passar por uma eleição nacional, e nas últimas não tem sido tocado com uma grande relevância,
é a necessidade de um novo pacto federativo, Sim. onde haja uma desconcentração de renda, de renda de entrada de recursos, de impostos, né, Via no União. governo federal, Sim. né? Hoje a gente tem a maioria dos impostos vão para o governo federal Depois e retorna. depois vão a conta-gotas para os estados e para os municípios. E agora, através de emenda parlamentares, né, que piorou o negócio agora. Né? Sempre tivemos as emendas parlamentares, mas agora agora com o aumentou. orçamento secreto, os deputados viraram quase que prefeitos e governadores, né? Com orçamentos até maiores que cidades, né? O que você acha, Cacá, em relação a isso? O que você, como deputado federal, você vê essa Eu sou necessidade realmente totalmente a favor de uma reforma tributária no Brasil. Mais uma vez, aí você está provocando, Ivan. Você está provocando, Ivan. Você está provocando. Mais uma vez, o Ciro trouxe para a gente ele trouxe de um formato mais popular uma proposta. Ele falou assim, ó, os 58 mil brasileiros que têm mais de 20 milhões de reais, mais de 20 milhões, são milionários mesmo, né? Mas os 28 milhões do Brasil, perto dos milionários, é pobre, né? Esse aí é pobre ainda, né? Nós temos pessoas no Brasil que têm bilhões, né? Bilhões e bilhões. Mas essas grandes fortunas, a cada 100 reais, eles destinariam 50 centavos de cada 100 reais para impactar diretamente numa segurança econômica daqueles mais pobres, né, de um tipo de auxílio permanente de R$ 1.000, né? Como é que seria o nome renda disso? mínima? Uma renda mínima de R$ 1.000 para ajudar essa turma a conseguir reagir perante a miséria que vive. Eu acho isso assim sensacional. Eu sou muito a favor de uma reforma tributária, principalmente uma reforma tributária que envolve um novo pacto federativo, que isso a gente vem estudando já há um bom tempo. Na minha campanha para o Senado também a gente defendeu isso, que é essa descentralização do recurso do governo federal para os municípios. Os prefeitos terem mais autonomia, os governadores terem mais autonomia, não ter que ir Passar o para piso, né? Brasília e depois que voltar para os Passar o chapéu municípios. em ministério por ministério. Que eu acho que diminuiria muito essa relação promíscua Perfeito. com o governo federal e com os deputados e senadores. Eu Perfeito. acho que eles legislariam com muito mais propriedade e tratariam menos da questão financeira e mais das questões Até de fiscalização, né? de fiscalização, que realmente é o que importa. E Perfeito. o presidente da República, ele teria menos poder econômico, orçamentário e mais capacidade de gestão, de governo, de influência, de pensar realmente em propostas, programas, projetos que poderiam impactar o Brasil em vez de ficar dando dinheirinho para cá, dinheirinho para lá, como, por exemplo, agora ter que fazer essas PECs, usar o recurso da União, o recurso da estrutura que o Brasil tem para poder fazer eleição, para poder negociar com... Eu acho que até os próprios parlamentares, eles acabariam um pouco tomar lá da cá, porque não teriam que pedir tanto, porque o município já teria o recurso que precisaria, né? Você vê um presidente da República, ou até mesmo um governador, o presidente da República deslocando de Brasília para um estado para poder entregar trator. Você vê um governador fazendo um grande evento na cidade administrativa para poder entregar uma ambulância para o município. Gente, por que o estado não tem condição dele mesmo, com o seu recurso, comprar os tratores que ele precisa? Por que o próprio prefeito não pode comprar as ambulâncias que ele precisa para o seu município? Porque ele não tem recurso. Fica O refém. recurso tem que ir lá na União, vir através de acordos políticos eleitorais, através de ministérios, através de deputados, através de senadores, para chegar para o prefeito. Tem como a gente romper com isso, Cacá? Eu acredito que um pacto federativo, uma reforma tributária, ela pode organizar isso, uma reforma eleitoral, uma reforma tributária, são reformas importantes, né, para o Brasil,
que está dentro desse planejamento de 30 anos, Ivan. Não acho que é da noite para o dia, não. Eu acho que é um trabalho árduo que vai envolver muita participação popular, muita educação política nas escolas, as crianças, adolescentes, começar a entender como funciona todo esse ecossistema. Eu tenho 7 anos que eu estou estudando para aprender como é que funciona tudo isso. Não é fácil, não é simples. Pouquíssimas pessoas sabem como funciona o modelo de governança, o modelo de governabilidade, desde a nação aos municípios, aos estados. Então, tudo isso é muito complexo. Eu acho que a gente precisa empoderar, dialogar, planejar, ter uma estratégia bem definida a médio e longo prazo, como tudo isso pode mudar. Nada de imediatismo, Ivan. Nada de Juscelino Kubitschek. 50 anos em 5. Não acredito nisso. Não acredito nessas campanhas de milagres que da noite para o dia tudo vai mudar. Eu acredito num Deus que criou o céu e a terra. Acredito na fé como grão de mostarda. Você tem que plantar, regar para você colher. Se eu não plantar, a gente não vai colher, não. Se a gente estiver plantando vento, nós vamos colher tempestade. Não tem outra coisa. A única forma de a gente colher uma outra coisa é se a gente plantar diferente. Enquanto a gente estiver plantando o que nós estamos plantando, infelizmente, e a gente planta na urna, viu, pessoal? E quando a gente estiver plantando o que nós estamos plantando, nós vamos colher o que nós estamos colhendo. Sempre lembra disso. Quem planta vento, colhe tempestade. Sabe aonde você vai plantar? Na urna. Sabendo, consciente, que você não vendeu o seu voto. Que você não está votando por nenhuma questão que não envolve o todo. Que não envolve o coletivo, o bem comum. Então, vamos plantar diferente em 2022. Vamos começar a colher no futuro bem próximo. Viu, Ivan? Cada voto é uma semente, Cacá? É Cada isso que você voto é está uma falando? semente. Cada voto é uma semente. E se essa semente brotar e virar uma árvore, a gente pode plantar uma floresta. E se a gente plantar uma floresta, as borboletas, os pássaros terão de novo lugar para repousar, para descansar, vai ter sombra. O problema é que nós estamos num deserto, desmatando o verde que nós temos, e as pessoas estão no sol, na seca, morrendo, desnutridos. Nós temos que, com um voto, que é essa sementinha, voltar a plantar uma floresta de esperança, de vida, de respeito, de prosperidade, para a gente voltar a dar sombra para os pássaros, para que as borboletas venham, as abelhas, as formigas, o ecossistema da vida no Brasil, ele volte a funcionar. O Brasil é uma nação muito rica, muito forte, poderosa e precisa de uma classe política que respeite ela e que pare de usar o Brasil para os seus projetos de poder, seus projetos individualistas e perversos. Cacá, você acha que hoje o seu sentimento aí rodando já como candidato, né, conversando com várias pessoas, as pessoas hoje elas têm uma crença na força do seu voto, né, de cada voto, porque fazendo essa analogia aí com a questão da semente, né, é interessante que a semente da mostarda, né, a Bíblia até fala isso, né, É pequeno, é pequena. E ela forma uma árvore assim, muito grande. que cresce e da proporção do tamanho daquela semente, você fala assim, não tem como uma semente dessa dar uma hortaliça tão grande, né? Então, e aquilo ali mostra sobre a força da unidade que pode gerar na hora que ela se multiplica, né? É, Eu acho que ainda não. Acho que as pessoas não têm ainda noção da força. Eu de acho que as cada pessoas voto. ainda banalizam, né? O voto ainda, não sei. Eu acho que está começando. Eu não sei, Ivan, assim, o Brasil está passando por uma grande mudança, assim. Eu não sei como nós vamos aprender com os nossos acertos, nossos erros. Nós estamos errando, é fato. Nós estamos errando. Nós estamos numa descendência. Nós estamos descendo, mas nós podemos começar a subir. E aí eu acho que os erros vai gerar uma reflexão. O brasileiro está refletindo. Bem ou mal, está havendo uma reflexão. Como nós vamos lidar com tudo isso? Aí nós vamos descobrir nos próximos anos. Ivanzão,
foi um bom debate hoje. Gostei demais. Falamos muita coisa boa. Tá registrado aí na live. Pedi a turma para compartilhar o máximo de pessoas possíveis. Acho que a gente esgotou o assunto de hoje. Fizemos uma análise aí das principais pautas dos Citadas candidatos a presidente e nós nessas concentramos nessa entrevistas, né? questão do Centrão, né? E se a gente tiver na Câmara de Deputados ano que vem, se Deus quiser, nós vamos estar lá. Com certeza nós não vamos compor nenhuma coalizão fundamentada em toma lá da cá. Eu vou procurar em todo tempo e você vai estar lá comigo e toda a nossa equipe. Nós vamos costurar o tempo todo e trabalhar o tempo todo num presidencialismo de proposição. Se tiver propostas, essas propostas forem propostas que envolvem o bem comum, os que mais precisam, e o desenvolvimento econômico do Brasil, ambiental, cultural, social, eu tô dentro, Ivan. Tô dentro. Mas se trata de poder, de dar vantagem para um, para outro, não conta comigo não, que aí eu sou chato. Prefiro não participar. Vai dar problema, né? Vai dar problema. nós vamos trabalhar para mudar a cultura Perfeito. do parlamento. Sim, sim. E eu tenho uma referência. Quando a gente fala, né, sobre uma tradição cristã, deixa eu aspirar trocar a bateria que eu quero falar uma coisa interessante aqui, quero deixar registrado aqui um sentimento que eu tenho. Quando a gente fala sobre a tradição cristã, né, quando você pega ali, né, eu tenho falado muito sobre a questão da direita e da esquerda, né? A direita, qual a tradição da direita, Ivan? Qual que é a tradição da ciência política da direita? Quem são os pais da esquerda? O Brasil sabe. É Karl Marx, é o comunismo, o, 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 o comunismo cultural, né? Comunismo cultural que eles falam, como é que chama? Esqueci agora. Não. Então, o Brasil sabe muito bem, o Brasil conhece muito bem quem é o pai da esquerda, né? Quem são os pensadores, os principais pensadores da esquerda, porque foi muito divulgado. Né? Quem é o pai do comunismo? Karl Marx. Mas quem é o pai da direita? Quem são os pais da direita? Os pais da direita, você vai pegar desde lá de trás, você começa com Maquiavel, com Descartes, que é o filósofo, você vai pegar Thomas Hobbes, Adam Smith, John Locke, e aí você vai construindo essa turma do liberalismo, da direita, enfim. Mas e da tradição cristã? Porque nem Karl Marx, nem Thomas Hobbes e John Locke, eles eram homens que preservaram ou construíram uma proposta econômica e política fundamentado na Bíblia. Então existem os homens aqui, que foram os pensadores cristãos, e eu quero deixar um aqui para vocês pesquisarem sobre eles. Um homem que foi impacto na Inglaterra do século XVIII para o século XIX foi John Wesley. John Wesley foi um homem sensacional, um William Wilberforce, foi um parlamentar, o primeiro abolicionista da história. Então a fé cristã tem uma boa tradição, e ela não é de direita, ela não é de esquerda, ela não é liberal e ela não é comunista. Ela é um tipo de proposta social, democrática, em que o bem comum, em que o outro está no centro da atividade política e do serviço ao No centro da próximo. preocupação O ser política, humano, social, né, está o ser o ser humano humano numa manifestação até de amor, né? de amor, o amor como pauta, né? Onde Thomas Hobbes, ele fala que o homem é o lobo do outro homem, né? E por isso que você tem que se armar, porque o Leviatã é isso, né? Segurança em troca de liberdade. Enquanto Karl Marx, ele fala assim, vamos nos armar para poder tomar do outro o poder, porque o outro, ele tem o poder e ele nunca vai deixar a gente ter, então vamos tomar na base da força. Tem Jesus aqui no centro, aqui, falando assim, não é nem para armar para se proteger e nem armar para tomar do outro. Nós temos que amar, respeitar,
construir, dividir. Então é uma outra proposta. E é extremamente possível de praticar, Ivan. É extremamente possível de praticar. E temos tradição na história que conseguimos mudar grandes questões. Nós estamos falando aqui do presidencialismo de coalizão, da corrupção do parlamento brasileiro, da Câmara de Deputados, Senado, enfim. William Wilberforce foi um parlamentar inglês que lutou contra a direita conservadora dos senhores feudais da sua época, porque eles eram donos do açúcar, do café, e eles queriam a mão de obra escrava, né? Por outro lado, você tinha William Wilberforce, uma frente de parlamentares e de militâncias, inclusive John Wesley fazia parte desse grupo que era abolicionista, que estava buscando a abolição, porque não concordava de jeito nenhum com o ser humano, por causa da cor da pele dele, ser tratado daquela forma. E, Ivan, se William Wilberforce tivesse desistido, hoje talvez teria atrasado ainda mais a abolição da escravatura. Foram 40 anos o Wilberforce no parlamento inglês, lutando pela abolição, até alcançar a abolição. Foi o primeiro abolicionista, um homem que foi movido pela fé, o homem que foi sustentado pelo Espírito dentro do parlamento, que tentou desistir várias vezes, que a igreja da época, principalmente John Wesley como apóstolo, os profetas, iam na casa dele fortalecer ele, animar ele, para ele não desistir de enfrentar e derrotar o que John Wesley, na carta que ele escreveu para o Wilberforce, considerando a maior perversidade e a maior vergonha da igreja inglesa naquela época, que era a escravidão, que era algo inaceitável. O Wilberforce perseverou a vida inteira, adoeceu, lutando, carregou sua cruz e 3 dias antes da sua morte, ele recebe a abolição da escravatura na sua mão e vai em paz. E com certeza está em paz da eternidade ao lado de Jesus. Então, é isso aí que nós acreditamos. Vamos perseverar, vamos lutar, vamos planejar. Nem que for 40, 50 anos, nós vamos lutar e nós vamos melhorar as coisas com perseverança, com fé e com verdade no coração, não pensando em nós, não pensando em agora só, pensando a médio e longo prazo. Amém? É isso aí, Fechou? Cacá. Valeu, galera. Somos nós. Um abraço, galera. Até semana a que vem. próxima. Vamos que vamos.